Plantio de soja chega próximo dos 70% da área estimada na Argentina. Comercialização da safra de café do Brasil perde ritmo e atinge 64% do total. No Rio Grande do Sul, 5% da área semeada com milho já está pronta para a colheita. E Alex Meloto fala ao vivo no Agricultura BR sobre a programação do Showtech 2019. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha a programação do Canal do Boi. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Nós iniciamos esta edição do Agricultura BR desta sexta-feira falando sobre o Showtech 2019, que será realizado de 16 a 18 de janeiro em Maracaju, interior de Mato Grosso do Sul. E você já sabe, o Canal do Boi é a emissora oficial do evento. Durante os 3 dias faremos os 2 programas ao vivo, tanto do meio-dia 15 quanto das 17h20, ao vivo direto do evento. E estamos aqui recebendo nos nossos estúdios o diretor executivo da FamaSul, né, Fabiano? É isso sim, Carla. Vamos falar um pouco da Fundação MS e, claro, da Showtech 2019. Estou aqui com o Alex Meloto, diretor executivo da Fundação MS. Alex, sempre um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Falta pouco mais de um mês para o evento deste ano de 2019, Showtech. O que nós vamos ter sendo apresentado para o produtor rural que vai vir de todo o país para acompanhar essa grande feira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado. É sempre uma satisfação estar aqui. Me sinto sempre muito à vontade e ainda mais falando do Showtech, né? Que é um evento que a gente tem feito em parceria aqui com a SBA, e o Showtech 2019 está cheio de novidades. Eu acho que um dos maiores desafios para quem organiza uma feira é trazer um pouco de novidade a cada ano para o público. É óbvio que a gente não consegue falar tudo, o visitante vai ter que ir lá, mas o que a gente consegue agora é garantir que o Showtech vai ser mais uma vez um show de tecnologias. Então nós vamos ter, por exemplo, uma trincheira lá de 20 metros de comprimento, né, que é um buraco no solo mostrando as raízes das plantas, né, o que a gente chama de agricultura da palha para baixo. A gente quer mostrar para o produtor rural o que está acontecendo com o solo dele, quais as diferenças quando ele tem compactação, quando ele não tem compactação. Nós vamos ter especialistas falando de química, física e biologia de solo lá dentro da trincheira. Então o produtor vai poder ver a lavoura dele da palha para baixo. E há uma preocupação cada vez mais evidente por parte do produtor rural, seja agricultor ou pecuarista, da qualidade do solo. Como é que é essa parte, né? Essa parte escondida do iceberg, do solo, esse iceberg aí do que sustenta as plantas e a produção rural brasileira? Exatamente, Fabiano. A gente está passando por um veranico, né? Nós estamos, se tudo der certo, findando o veranico. Entre sábado e domingo deve haver uma chuva boa no estado. Mas esse período, esses 15 a 20 dias sem chuva, mostrou tudo isso que você falou. Mostrou a parte de baixo do iceberg, que é o solo. Mostrou as manchas de solo, mostrou os problemas de solo. E a gente entende que da palha para cima, nós já sabemos o que fazer. Nós já sabemos posicionar material de soja, nós sabemos controlar praga, doença, conseguimos zerar, anular esses fatores. Mas do solo para baixo, o nosso conhecimento ainda é muito pequeno. Então a gente entende que para colher 100 sacas de soja, que é o que a gente quer, nós temos que entender melhor o que está acontecendo da palha para baixo. Esse é o aspecto que seria a nova revolução agrícola, né? Você já, como você disse, tem um domínio total sobre aquilo que está acima do solo, da palha em diante, e aí agora pensando nos aspectos produtivos do que está na composição para que a planta gere esses resultados. Sem dúvida, Fabiano. A gente tem evoluído bastante nisso, voltando a estudar também, e entendemos que a química, a física e principalmente a biologia do solo devem ser melhor estudadas, que a gente não consegue atingir altos patamares produtivos com o sistema de produção do jeito que ele está, né? Sem a rotação de culturas, sem esse caráter de respeito aos pontos químicos, físicos e biológicos do solo. Então nós temos que reaprender isso para botar o solo
para expressar seu maior potencial. A gente faz isso com a planta, né? A gente bota ela para expressar o maior potencial genético, mas nós temos que fazer isso com o solo também, e nós vamos falar muito disso no Showtech. Legal, fazemos isso, né, com a planta, né, explorar o máximo do seu potencial genético para que ele consiga expressar essa situação, com os animais também, os pecuaristas, e agora com o solo, que é o que garante a sustentação de todos esses fatores. Alex, dentro desses aspectos que vão sendo apresentados, é muito interessante isso acontecer na Fundação MS, no Showtech 2019, que ali começa um processo importante, né, historicamente, de integração lavoura-pecuária, e exatamente lá que começa a se debater novos sentidos, né, outras maneiras de se melhorar aquilo que já vinha evoluindo na agricultura e na pecuária brasileira. Fabiano, a gente fica muito feliz de ter Maracaju como essa espécie de sede de conhecimento, né? A Fundação foi criada por isso, e isso é mérito do produtor rural. Ele é o primeiro pesquisador e ele é o grande empreendedor do nosso meio agropecuário. Então ele é que diz, gente, nós precisamos de um sistema diferente. Ele só demanda para nós todos da academia e da ciência e tecnologia, e a Fundação, junto com todos os seus parceiros, as Embrapas, as universidades, tenta trabalhar para desenvolver isso, para ajudar o produtor a resolver um problema que ele já entendeu, que ele já diagnosticou, ele já nos disse, do jeito que está não dá. Fundação, nós precisamos de alguma coisa diferente, né? E essas demandas, esses temas debatidos no Showtech, inclusive a integração, são demandas dos próprios produtores do estado todo. Bom, e um fator que ela tem, apesar da questão de estar no Mato Grosso do Sul, é a primeira grande feira agrícola que nós temos no calendário anual. Ela abre ali o calendário brasileiro. Em relação ao que vai estar sendo apresentado, chama a atenção também as atividades, as ações da iniciativa pública, da iniciativa privada, juntamente com as fundações. Ali fica muito claro, né, esse esforço para se desenvolver o setor rural no Brasil. Exatamente, Fabiano. O Showtech, ele é a primeira grande feira do calendário nacional, né? A primeira e única em janeiro, na verdade, e é um momento que todo mundo para e senta em volta da mesma mesa. A gente faz isso, claro, várias vezes ao ano. O nosso ambiente institucional no Mato Grosso do Sul é um dos mais positivos e produtivos do Brasil, eu considero isso sem dúvida nenhuma. A prova disso é a inserção do Mato Grosso do Sul no cenário político nacional, e isso é uma construção institucional. E no Showtech é o momento em que você tem o governo do estado, as fundações, as Embrapas, as universidades, as empresas privadas, os produtores rurais, que são os grandes demandantes e depois clientes da tecnologia, todo mundo junto buscando as soluções que o setor precisa. Alex, o que você aponta nessas edições, né? Nós estamos com uma feira já bastante consolidada, ela já é uma feira que posso dizer que entrou na idade madura, né? Está adulta essa feira. Quais foram as grandes mudanças que foram apresentadas ou que aconteceram através do Showtech? Olha, Fabiano, nós tivemos momentos bem importantes na história do Showtech, nos primórdios, né? O Showtech já tem 23 anos, então ele foi uma vitrine importante para o lançamento da integração, para o momento em que a integração foi consolidada, foi desenvolvida, para o produtor ir ao Showtech ver isso, foi um momento importante, né? Nós tivemos lançamentos de novas variedades de soja no Showtech, novas biotecnologias. Esses eu julgo que foram momentos importantes na história da agricultura do Mato Grosso do Sul e também do Brasil, que as biotecnologias foram lançadas, quando elas foram apresentadas ao produtor rural. A iniciativa privada trabalhou, a fundação trabalhou, ajudou no desenvolvimento, e no momento de apresentar isso para o produtor rural, geralmente isso acontece no Showtech. Então, esses são momentos bem importantes que eu guardo na memória com bastante felicidade. Eu acho que a nossa missão é sempre entender o que o setor precisa e levar ao produtor rural a mensagem mais clara e objetiva, pautada no desejo dele mesmo, né? Então, acho que a nossa maior missão é entender o que o setor está precisando, entender qual é a dor do produtor rural, onde é que ele está precisando, muitas vezes sem nem conversar com ele, mas levar a resposta de forma clara e objetiva dentro do Showtech. Esse caminho da pesquisa, do desenvolvimento, para chegar para o produtor rural, para chegar nas lojas, os produtos já desenvolvidos, ele tem encurtado, Alex, no seu entendimento? Tem encurtado, Fabiano. A gente tem vários motivos que causaram isso. Um dos principais motivos desse tempo mais curto é a velocidade da informação, né? Isso gira muito mais rápido do que antigamente. Nós temos amarras legais sendo também libertas, digamos assim, então a gente tem conseguido
ajudar as empresas também com isso, né? Quando você tem uma amarra burocrática muito forte, por exemplo, no registro de um produto, não tem o que você fazer. Isso tem sido flexibilizado, a gente tem grandes expectativas, inclusive com esse novo governo que ficar mais tranquilo, ficar mais rápido, né? Exatamente, menos burocrático. A nova lei dos alimentos, como diz o Alimento Seguro, ela não quer de maneira nenhuma negligenciar etapas, mas ela quer desburocratizar. E isso, para o produtor rural, é muito importante, porque hoje, para você ter uma ideia, você pode demorar até 7 anos para ter um produto registrado. Em 7 anos, quanta coisa mudou? Talvez daqui a 7 anos aquela praga nem exista mais, ou você nem precise mais do produto. Aquele produto já está vencido. Ou já está vencido, aquela molécula já foi adquirida resistência. Então, nós temos ganhado muito tempo com isso. Nesses últimos 10 anos, a gente tem conseguido mais agilidade e, através dos processos de desenvolvimento dos produtos, ter mais produtos no que as empresas chamam de pipeline, que é a linha de produção, ter mais produtos na ponta da lança para oferecer para o produtor rural. Alex, e dentro deste cenário, nós sempre atuamos juntos com a Fundação MS, mostrando o que acontece na Showtech, os experimentos, os visitantes, aquilo que o produtor rural está precisando. Esse ano agora é especial para nós aqui, principalmente, porque seremos a emissora oficial do Showtech 2019, um fator que nos orgulha internamente muito de participar mais diretamente da feira. Isso também ajuda a fazer com que quem não pode vir, produtor rural em outras partes do país, só o Mato Grosso vai estar colhendo soja, por exemplo, e aí esse produtor não tem muito como se deslocar, mas consegue levar essas tecnologias, avisar o que está acontecendo por aqui no Mato Grosso do Sul, que está sendo apresentado por essas grandes empresas ou grandes instituições de pesquisa. Isso ajuda também a fazer com que os resultados, né, ou as respostas dessas questões técnicas cheguem mais rápido. Sem dúvida, Fabiana. A gente está muito feliz de ter consolidado ainda mais essa nossa parceria com o SBA e de ter esse tão importante veículo nacional levando a informação não só da Fundação MS, como a gente falou, o Showtech ele é um momento de todo mundo, mas poder levar para o produtor rural essa mensagem clara e objetiva. E sem dúvida nenhuma, quem não puder vir vai ter uma cobertura de qualidade e vai ter acesso à informação por meio da SBA. Tá certo. Alex, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, você está sempre convidado a voltar. Bom, e nós vamos nos ver lá em Maracaju, lá na sede da Fundação MS, vamos transmitir as edições do Agricultura BR todas ao vivo e ter boletins ao vivo durante toda a programação da Showtech, conhecendo os estandes, os experimentos, trabalhando um pouco para que o produtor rural tenha acesso em qualquer parte do país àquilo que está sendo feito por lá. Exatamente, Fabiana. A gente está com a feira quase pronta, né? Falta menos de um mês, mas os preparativos já estão quase que finalizados para que a gente tenha um grande evento lá em Maracaju. Tá certo, Alex. Obrigado pela participação. Uma boa tarde para você. Obrigado, boa tarde. Bom, eu conversei com Alex Meloto, diretor executivo da Fundação MS. Showtech 2019, como você já sabe, acontece entre os dias 16 e 18 de janeiro. E diante de uma grande reação negativa do setor agropecuário ao novo Ministério do Alimento e Desenvolvimento Rural, o presidente eleito Jair Bolsonaro barrou a mudança e determinou que a pasta continue se chamando Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E sobre este assunto, vamos a São Paulo, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias, conversar com Walter Puga Júnior. Boa tarde, Puga. Como que então se deu este novo nome, não vai ser mais, como que vai ser agora? Olha, o destaque no noticiário desta manhã era que ocorreria mesmo mudança no nome do tradicional Ministério da Agricultura. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Ocorre que o presidente eleito Jair Bolsonaro barrou a mudança de nome, né? Também pudera. Houve uma reação negativa muito forte a um novo nome do Ministério da Agricultura, que seria Ministério do Alimento e Desenvolvimento Rural. Isso porque o Ministério da Agricultura é tradição no Brasil, né? Tem 158 anos com esse mesmo nome. Houve uma pequena alteração ao longo dos anos, foi chamado de Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o nome atual, mas nada que alterasse o famoso Ministério da Agricultura. Quando nós comentamos na imprensa e quando há citações, é sempre o Ministério da Agricultura decidiu, o Ministério da Agricultura decidirá, ou o Ministério da Agricultura propõe, e agora viraria aí Ministério do Alimento. De fato, houve uma reação negativa no setor de agronegócio ao nome do novo
para esse novo ministério, né? A futura ministra da Agricultura, a deputada Tereza Cristina, já havia encaminhado a mudança de nome para a chamada equipe de transição, né? Que faz a transição do governo Michel Temer para o governo Jair Bolsonaro, parte aí do desenho do novo ministério, que será, na verdade, viu, Carla, um super ministério, viu? Ficará com 8 secretarias em vez das atuais 5. Seria o segundo maior ministério depois do Ministério da Fazenda, que também chamou para si boa parte do que até então eram ministérios do governo. Houve uma redução no número de ministérios, uma concentração muito grande de poder na mão do ministro da Fazenda e também nas mãos do ministro da Agricultura, né? Nós teremos aí, nessa fusão e extinção de ministérios, uma concentração, portanto, no Ministério da Agricultura e, lógico, no Ministério também da Fazenda, né? Bom, por trás do novo nome estava, na verdade, uma tentativa de expressar aí a diversidade de atribuições que esse novo ministério passa a ter, esse superministério que trata do agronegócio, né? Bom, há uma campanha institucional de comunicação que o agronegócio vem se esforçando a fazer na tentativa de se conectar com a sociedade. Há campanhas já em algumas emissoras de televisão defendendo o agronegócio. Bom, tudo isso visava melhorar a comunicação, como disse a futura ministra Tereza Cristina. Mas o presidente Jair Bolsonaro, presidente eleito, decidiu que não devemos mudar o nome. Portanto, nós continuaremos agora com o nome Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É esperar. Sempre há troca de informações, às vezes antecipadas, nas equipes de transição de todos os governos. Neste um pouco mais, é verdade, mas o fato é que o presidente Jair Bolsonaro, presidente eleito Jair Bolsonaro, toma as rédeas sempre que ele julga que não está, vamos dizer assim, sendo bem vista a atitude ou as ideias que são colocadas pela equipe de transição. Portanto, não há surpresa, Bolsonaro aceita sugestões, há uma circulação da informação e, em seguida, ele barra o que não interessa e manda tocar para frente aquilo que interessa, normalmente tentando conciliar interesses diversos. Foi o que aconteceu agora, isso não muda em nada as propostas que foram feitas para o Ministério da Agricultura. Mudança de nome não interessa tanto assim para o agronegócio, não resolveria, não traria grandes diferenças para o agronegócio em si, para a nossa economia. Portanto, Bolsonaro mantém o nome tradicional Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Carla, é com você. Tá certo, Pulga. Obrigada por enquanto. O Pulga volta logo mais trazendo mais informações direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias. E por aqui nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que o Brasil terá apoio de países produtores de açúcar para a disputa contra a Índia. E você vai ver também aqui no Agricultura BR, nesta edição, que o plantio de soja chega a mais de 70% da área na Argentina. Tudo isso e muito mais você confere daqui a pouco. Nós voltamos já. E o Brasil terá apoio de países produtores de açúcar em relação à disputa com a Índia sobre subsídios colocados por Nova Delhi. E nós voltamos à Bolsa Brasileira de Mercadorias para conversar com o Walter Pulga Júnior sobre o assunto. Pulga, é isso mesmo? É isso mesmo. O presidente eleito Jair Bolsonaro começa o seu governo encarando já uma disputa na Organização Mundial do Comércio contra a Índia, né? Contra os subsídios que a Índia concede para produtores de açúcar. E o país, Brasil, terá apoio de outros produtores também, como a Austrália, né? O assunto, aliás, foi destaque na edição de hoje do Jornal Valor Econômico. É que a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, autorizou nesta semana o início de um contencioso na OMC contra a Índia. A alegação do Brasil é de que os subsídios excessivos concedidos pelo governo da Índia afetam os preços internacionais do açúcar e causam prejuízos também a diferentes produtores de açúcar no mundo. Uma vez que o Brasil acionou esse mecanismo de disputa, é importante lembrar, segundo as regras da OMC, a primeira fase será uma fase de consultas, como sempre ocorre, uma fase de consulta de parte a parte, mas isso ocorre no ano que vem. Depois, o governo brasileiro terá de tomar a decisão de pedir a criação de um comitê de investigação sobre as medidas tomadas pela Índia para conceder subsídios a produtores de açúcar. Até agora o Brasil mostrou uma atitude moderada, viu, em relação à Índia. O Jornal Valor Econômico destaca isso, né? Assis Moreira, correspondente na Europa do Jornal Valor Econômico, lembra que o Brasil chegou a sugerir, inclusive, que a Índia utilizasse mais a cana para produzir etanol em detrimento de açúcar e com isso ajudasse a criar um grande mercado de etanol no mundo. Foi a sugestão do Brasil. Bom,
Mas as negociações não caminharam bem com a Índia e agora o Brasil parece ter decidido tomar a atitude de pleitear, pressionar na OMC o cumprimento de algumas regras pela Índia. Mas não é o único problema não, viu, Carla? Nós temos também uma outra petição, e agora sim, a criação de um painel na OMC contra os subsídios que o Canadá também concede a Bombardier. Vamos voltar à antiga briga do Brasil com o Canadá por conta da Bombardier, aquela fábrica de aviões que compete diretamente no mercado internacional com a Embraer, né? Então, o presidente eleito Jair Bolsonaro já começa o ano com duas disputas comerciais internacionais. A Índia, no caso do açúcar, interessa diretamente a quem trabalha com agronegócio e voltamos a ter também discussões em relação a Bombardier, né, a fábrica de aviões. Em comunicado, a Embraer, que é rival da Bombardier, afirmou que esse painel vai examinar os 4 bilhões de dólares de subsídios que a Bombardier recebeu do governo do Canadá e também do governo de Quebec, que é uma província lá do Canadá muito forte, onde está sediada a Bombardier, né? Somente em 2016, para se ter uma ideia, segundo a Embraer, os dois governos, o do Canadá, que vamos dizer, seria federal, né? E da província de Quebec, aportaram 2,5 bilhões de dólares à fabricante de aviões canadense. É uma concorrência muito forte, lógico, com esse subsídio para os aviões da Embraer. Então temos aí, logo na saída, duas discussões pesadas para o presidente eleito Jair Bolsonaro tocar a partir de janeiro. Carla, é com você. Falando sobre mercado financeiro, aqui acompanhando o mercado internacional, o dólar opera em movimento de alta nesta sexta-feira e você confere comigo na sua tela como está neste momento o dólar comercial no Brasil com uma variação positiva de 0,95%, sendo vendido a R$ 3,91 mais 7. Então, Pulga, como que se opera esse mercado financeiro nesta sexta-feira, último dia da semana? Olha, o último dia da semana mostra de novo retomada de alta para o dólar e há alguns minutos nós tínhamos alta de quase 1% para o dólar, já ultrapassando aí folgadamente a faixa de R$ 3,91. Agora, por que ocorre essa grande oscilação com o dólar? É que continua ainda a guerra comercial entre a China e Estados Unidos. E o resultado dessa guerra, mais do que prejudicar, vamos dizer, produtores, importadores e exportadores chineses, ou prejudicar produtores e exportadores e trabalhadores norte-americanos, ela resvala em todo o comércio internacional. De modo que há preocupações com o crescimento econômico global em todo o mundo, isso voltou a enfraquecer hoje o mercado de bolsa, inclusive, provoca oscilação muito acentuada no dólar, dólar que já se espera deverá rumar para os Estados Unidos, na medida em que há expectativa de alta de taxa de juros lá. E vamos lembrar, né, investidor, quando percebe uma alta de juros em algum país, lógico, corre para esse país. Se esse país é os Estados Unidos, maior economia do mundo, lógico, a corrida é maior. Nessa expectativa, há, lógico, uma demanda maior por dólares nos países emergentes. Então, é um vai e vem constante que traz uma alta. Fora isso, viagens de final do ano, aumentam a procura de dólares por parte de turistas aqui no Brasil que querem viajar, portanto, há normalmente uma oscilação natural. Não esperávamos que fosse tão forte a alta do dólar, mas o dólar, como nós vimos, está em alta. Agora, o que acontece no mercado financeiro é que essas preocupações com o crescimento global, que seria menor do que esperado, está, de alguma maneira, influenciando as bolsas do mundo e não é diferente com a bolsa brasileira, né? O índice Bovespa, agora há pouco, recuava 0,35%, ainda operava na faixa de 87.500 pontos, mas com perspectiva de fechamento em baixa. Depois de uma recuperação nos últimos dias, uma alta com expectativa de valorização em papéis de empresas de varejo, como as lojas Renner, Americanas, lojas que trabalham com um comércio melhor neste final do ano e com perspectiva de melhor para o ano que vem. Agora, índice Bovespa sofre a influência negativa que vem de fora. Nós já tínhamos a Ásia com as bolsas fechando em baixa nesta sexta-feira, tivemos abertura em baixa nas bolsas da Europa, ontem Estados Unidos teve um movimento de baixa e agora também temos baixa na nossa bolsa, que patina aí, vou repetir, em 87.500 pontos. É esperar até o final do dia para conferir, mas a perspectiva é de dólar encerrar sexta-feira em alta e a bolsa
Bolsa ter o principal índice, que é o índice Bovespa, em queda para a faixa aí de 87.500 pontos. Até o final da tarde teremos a confirmação do que, desde o início da manhã, os operadores de mercado mostram ao fazer suas negociações. Essas são as principais informações até este momento. Eu volto agora ao sinal para Campo Grande. Carla, é com você. Obrigada, Pulga. Um bom final de semana. Mais informações direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias você acompanha no Mais Pecuária de hoje. E a Emater do Rio Grande do Sul divulgou nesta quinta-feira o informativo conjuntural que aponta para a semeadura de soja no estado rio-grandense quase no final. Você confere comigo os dados que a Emater trouxe sobre o plantio de soja no estado do Rio Grande do Sul, que já chega a 97% do total da área estimada para esta safra, que é de 5.890.000 hectares. Na região Planalto, a cultura já foi totalmente implantada. Porém, no sul do estado, o plantio está paralisado em relação da falta de umidade do solo, totalizando 85% da área estimada inicialmente. Já no norte do estado, as áreas replantadas com soja apresentam germinação desuniforme devido à baixa umidade do solo. No geral, as lavouras de soja semeadas no período final de outubro e início de novembro apresentam um estande de plantas irregular nas suas parcelas. E por aqui nós vemos agora como fica o preço da saca de 60 quilos da soja nos principais portos brasileiros, de acordo com a Grãos Corretora, que você vê na sua tela aqui no Porto de Santos e no Porto de Paranaguá. A soja vem sendo negociada a R$ 83. E a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou os dados do panorama semanal das suas atividades agrícolas e aponta que a semeadura de soja no país já chega próximo dos 70%. Segundo a Bolsa de Buenos Aires, o plantio das áreas de primeira etapa está próximo do final e já chegou a 68,8% da área estimada de 17 milhões de hectares. O plantio das áreas de primeira etapa está próximo do final e as áreas de segunda já estão sendo plantadas com fluidez em regiões que contam com uma umidade adequada nos primeiros centímetros do solo. A soja já diferencia fases vegetativas com uma boa condição para o cultivo. E nós vamos então para a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende como fica o clima para as áreas de plantio de soja na Argentina. Juliana, boa tarde, seja bem-vindo à Agricultura BR. Como fica o clima no país argentino? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, tem previsão de chuva avançando. Nos últimos dias já tivemos frentes frias que avançaram pelo sul da América do Sul, alcançaram então região da Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul. Nesses próximos dias não é diferente também. Já podemos ver pelas imagens de satélite a formação de nuvens bastante carregadas em todo o sul da América do Sul. Durante os próximos dias, então, tem previsão de chuva principalmente mais concentrada no norte da Argentina, pancadas de forte intensidade. Isso porque temos temperaturas que ainda garantem, temperaturas bastante elevadas na Argentina, garantem dias quentes, abafados, com a combinação de umidade. A expectativa, então, é de fortes pancadas de chuva. Então, essas pancadas podem vir em forma até de temporais para áreas produtoras do norte da Argentina, com acumulados de até 50 milímetros. Por esses próximos dias, até pelo menos o dia 19, essa chuva ela não consegue avançar para as demais áreas produtoras da região central, áreas da faixa leste também. Por isso, nas demais áreas ainda um tempo firme predomina. Aos poucos, a partir da próxima semana, a partir do dia 20, é que vamos ter áreas de instabilidades conseguindo se espalhar mais uma vez por áreas produtoras da Argentina. A expectativa, então, é de diminuição da chuva no norte da região da Argentina. Os acumulados de chuva agora ficam um pouco menores, variando em torno de 15 a 30 milímetros, já sem riscos para muitos transtornos e temporais. E aí, conforme as instabilidades, então, se espalham pela parte central da Argentina, alcançando faixa leste também,
a expectativa então é de instabilidade se espalhando cada vez mais pela Argentina, alcançando então áreas produtoras de soja e de milho, garantindo então um cenário bastante otimista, com chuva mais persistente e duradoura em grande parte da Argentina. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vê que no Rio Grande do Sul, 5% da área semeada com milho já está pronto para a colheita. E você também vê nesta edição do Agricultura BR que a comercialização da safra de café do Brasil perde ritmo e atinge 64% do total. O Agricultura BR volta já. Agricultura BR de volta e o destaque agora é para o milho. E nós já começamos a ver aqui no Agricultura BR desta edição que dados sobre o informativo conjuntural da Emater do Rio Grande do Sul. E para o milho, apresenta que o plantio está em bom desenvolvimento até o momento, que chega a uma área de 93% já semeada no estado gaúcho, de um total previsto de 738.074 hectares para a safra no estado. E desta total que já está plantado, 5% já está pronto para o cultivo, para ser cultivado, a colheita, e você confere comigo aqui na sua tela como que fica o desenvolvimento das lavouras de milho no Rio Grande do Sul. 24% das lavouras estão em enchimento de grãos, 23% em floração e 41% em germinação e em desenvolvimento vegetativo. E nós vamos até a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende como fica o clima para a região sul do país. Juliana, o que podemos apresentar para os nossos telespectadores da região sul? Olha, Carla, tivemos uma semana, dias bastante secos e quentes em grande parte da região sul, agora também, principalmente no Rio Grande do Sul, tanto que tivemos até diminuição das condições de umidade do solo em alguns pontos do estado gaúcho. Algumas áreas produtoras até tiveram algumas perdas por conta dessa estiagem, que ainda predominou em torno de 15 a 20 dias. Agora a expectativa é de chuva retornando. Após esse período de tempo mais seco, a gente já tem previsão de chuva em grande parte da região sul, com a passagem de uma nova frente fria. Entre o dia 15 até o dia 19 de dezembro, tem previsão então de chuva em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também. A frente fria vai avançar principalmente nesses dois estados e vai garantir então fortes pancadas de chuva, especialmente na fronteira oeste gaúcha, onde o volume de água pode alcançar em torno de 70 milímetros. Agora, as áreas de instabilidades que atuam entre o norte de Santa Catarina até o Paraná vão seguir associadas pelo calor e pela umidade. É por isso que a chuva não vai ser tão forte e também volumosa. Para as próximas semanas, a chuva avança cada vez mais pela região sul, segue alcançando então o norte gaúcho, oeste de Santa Catarina, sul do Paraná também, mas é o Rio Grande do Sul que vai ser o estado mais afetado por conta dessas instabilidades na região. As pancadas vão seguir fortes em grande parte do norte gaúcho, com acumulados que passam dos 50 milímetros facilmente. Até pelo menos o terceiro período, finalzinho do mês de dezembro, a chuva vai avançando cada vez mais pela região, migra então para o Paraná, Santa Catarina, extremo norte gaúcho, e as instabilidades começam a perder intensidade em pontos mais ao sul do Rio Grande do Sul. Então, após períodos de tempo mais seco, que acabou preocupando os produtores da região, a expectativa é de retorno das chuvas já a partir desses próximos dias, e as instabilidades vão ficar cada vez mais persistentes nos 3 estados da região sul, trazendo um cenário então bastante otimista para as culturas que ainda estão em fase de desenvolvimento na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui nós mudamos de assunto e falamos sobre o café. E a consultoria Safras e Mercados divulgou dados nesta quinta-feira sobre as vendas da safra 2018-2019 do café do Brasil, que aponta ter perdido o ritmo e chega a 64% do total. Você confere comigo na sua tela os dados da comercialização da safra de café do Brasil, que segundo as Safras e Mercados, até o dia 10 de dezembro, atingiu 64%
do estimado, um avanço de 5 pontos percentuais na comparação com o levantamento do mês anterior, apesar de vendas mais lentas. As vendas ficaram ligeiramente atrasadas em relação ao mesmo período do ano passado, quando 66% da safra 2017-2018 estava comercializada até então. O índice de comercialização está também levemente abaixo da média dos últimos 5 anos, que é de 66%. E ainda de acordo com dados das safras, a comercialização da safra 2018-2019 do café já chega até o momento a 38.690.000 sacas. E você confere comigo que a comercialização da safra do Arábica já é de 61% da safra total. Já a venda do Conilon alcança 73% da safra. E eu converso agora com o analista Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, sobre as expectativas para o próximo ano, para o café, o mercado do café, e também sobre como fica o café nesse ano. Eduardo, muito boa tarde. Se fizermos um balanço do mercado do café em 2018, qual será a avaliação? Boa tarde. O ano de 2018, para o café, principalmente para o café do Brasil, a gente tem que olhar por dois lados. Primeiro, pela imagem e pelo consumo de café em todo o mundo, que vem crescendo, o jovem cada vez tomando mais café, a imagem do café brasileiro melhorando, a produção de café brasileiro de qualidade crescendo. Então, por esse lado, o ano para o café foi muito bom. Agora, aqui dentro do Brasil, se a gente olhar para o lado do produtor, foi um ano ruim. Primeiro que no primeiro semestre nós estávamos vendendo ainda o que sobrou, o que restou da safra 2017, e depois colhemos a safra 2018, foi uma safra boa. A primeira parte da safra que foi colhida foi uma safra de boa qualidade, depois começaram as chuvas e piorou a segunda parte da qualidade da segunda parte colhida, essa que veio sendo colhida a partir de agosto. Os preços vêm caindo, infelizmente, porque a Bolsa de Nova York é controlada por grandes fundos de investimento. Eles conseguiram passar para o mercado essa imagem que o Brasil colheu uma safra recorde. É verdade, a safra brasileira é uma safra recorde, mas é necessária para o Brasil. Porque nos últimos anos, nós, para conseguirmos exportar o que nós exportamos, nós esgotamos os estoques. O estoque na mão do governo brasileiro é zero, pela primeira vez na história. Em 2018, nós não temos estoques governamentais. E o que sobrou da safra 2017, que passou, que a gente chama de estoque de passagem, para a nova safra, foi muito pouco café. Portanto, nós colhemos em torno de 60 milhões de sacos, provavelmente um pouquinho menos, mas vamos exportar pelo menos 35 e consumir 23. Praticamente tudo que foi colhido na safra 2018 nós vamos usar para atender nossos compromissos de exportação e de consumo interno. A próxima safra brasileira será de ciclo baixo para o Arábica, vai ser menor do que essa. Portanto, os preços não deviam ter recuado o que recuaram, mas recuaram. O cafeicultor se mostra insatisfeito, porque ele vê de um lado o preço do café caindo e do outro lado todos os insumos, todos os custos dele crescendo. Esse ano, com a subida do dólar, frente ao real, devido a esses problemas políticos que nós tivemos com a nova eleição, subiu o preço do fertilizante, subiu o preço do defensivo, subiu o preço do combustível, a energia elétrica também, que tiveram que subir violentamente o preço para compensar os desmandos durante o governo da presidente Dilma. Tivemos também a subida dos fretes. Por outro lado, com o dólar subindo, o preço do café deveria subir, já que é um produto de exportação. Mas esses fundos controlaram Nova York. Cada vez que o dólar subia aqui, eles derrubavam Nova York para tomar essa diferença para eles. Então, o cafeicultor viu o preço do café caindo de um lado e todos os custos subindo do outro. Foi um ano ruim para o cafeicultor brasileiro. E Carvalhais, diante dessa sua avaliação, quais as expectativas para o ano de 2019 para o mercado do café? Para 2019, se espera que, como vai começar a refletir no mercado o tamanho da nova safra brasileira, que os preços se recuperem.
Se isso vai acontecer mesmo ou não, não é possível de afirmar agora. Agora, o consumo continua bem, a expectativa da Organização Internacional do Café é que o consumo continue crescendo em todo o mundo durante 2019, e há uma tendência dos preços melhorarem aí nesse primeiro semestre de 2019, quando se começar a falar do tamanho da nova safra, principalmente no Arábica, e também da qualidade da nova safra. O que nós estamos acompanhando até o momento das indicações para os diversos ministérios, o que está sendo feito, traz muito ânimo para todo o setor do agronegócio. Se espera um ano melhor na economia brasileira para o ano que vem. Lógico, como é um novo governo, vamos ver na prática o que vai acontecer, mas há sim bastante expectativa, e boa expectativa, quanto ao governo Bolsonaro. Todo o agronegócio e também o café espera que nesse ponto nós sejamos ajudados por uma boa administração, por uma economia em crescimento. Vamos ver se isso se confirma. Também com o novo ministro da Agricultura, uma ministra da Agricultura, se espera um diálogo maior com o lado do café, com todos os setores do café, com a produção também, para nós vermos se a gente começa a montar uma política para café, para não deixar que interesses de curto prazo lá fora pressionem o tempo todo os preços do café. Muito obrigada, Eduardo. Eu conversei agora com o Eduardo Carvalhais, ele que é analista do escritório Carvalhais e falou sobre o mercado do café neste ano de 2018 e a avaliação para o próximo ano, o ano de 2019. E nós vamos para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco você vê que o mercado europeu exige soja certificada. E você confere também aqui mais previsão do tempo para você. Nós voltamos já. E produção de soja ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. Esses são alguns dos fatores que tornam a oleaginosa propícia a receber o selo de produção responsável. E para falar sobre este assunto, Sara Kicho fez uma entrevista direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias que você acompanha a partir de agora. No ano de 2017, foram certificados cerca de 4 milhões de toneladas de soja no mundo, o que representa 900 mil toneladas a mais do que no ano anterior, em 2016. E quem faz essa certificação é a RTRS, uma sigla em inglês que em português quer dizer Associação Internacional de Soja Responsável. E quem está aqui comigo é Cid Sanches, que é economista e também consultor da associação. Cid Sanches, primeiramente seja bem-vindo ao SBA e eu queria que você começasse me respondendo quais são os critérios básicos aí para uma soja certificada. Legal, é um prazer estar aqui com vocês. Basicamente a gente tem 5 critérios que são os mais importantes para um produtor ter a certificação da soja responsável. Primeiro são as boas práticas empresariais, o seguimento a toda a legislação nacional de cada país onde ele atua. Lembrando que a certificação ela está presente no mundo todo, em vários países. Então, o primeiro aspecto, cumprir toda a legislação nacional. O segundo aspecto, o respeito e as boas qualidades de vida aos trabalhadores. Então, melhorando sempre, dando grandes perspectivas aos trabalhadores crescerem dentro da propriedade. O terceiro aspecto é a relação comunitária, com as comunidades ao entorno da propriedade. Como que o produtor ouve essas comunidades, como que essas comunidades são atendidas, os seus anseios são superados e, por vezes, até ter possibilidades de trabalho dentro dessa propriedade rural. O quarto aspecto é a parte do meio ambiente, né? Então, todos os aspectos relacionados ao meio ambiente, descarte de resíduos, lixos, a prática do desmatamento, que agora não é mais permitida, mesmo com o desmatamento legal, ela não é permitida mais dentro da certificação. E o quinto aspecto são as boas práticas agrícolas. Todas as práticas recomendadas, a aplicação correta dos defensivos, os fertilizantes, a rotação de culturas, o plantio direto, tudo isso é previsto na certificação da soja responsável. Cid, e tem alguns mercados que são mais exigentes e que pedem essa soja especificamente? Sim, com certeza. Isso começou com uma exigência basicamente no norte europeu, né? Então, eles que foram os países que começaram com essa exigência e começaram a comprar essa soja responsável. Isso foi se estendendo para outros países, né? Hoje, por exemplo, a gente teve em 2017 as primeiras compras da Ásia. A Ásia chegou a fazer as suas primeiras compras de soja responsável
e também o engajamento novo da cadeia, por exemplo, do salmão, salmão de exportação, basicamente nos países produtores no Chile e no Peru, onde que para o salmão ser exportado com um selo de exportação, um selo específico da cadeia do pescado, ele necessariamente precisa ser alimentado com ração de soja responsável, com ração de soja RTRS. E é interessante, porque às vezes a gente imagina esse tipo de mercado para produtos mais específicos e que tem uma produção menor, né? E a soja, como a gente pensa em grande quantidade, acaba sendo um nicho bem diferenciado, né? Exatamente, exatamente. A soja, ela tem milhares e diversos usos, né, da soja, principalmente a ração animal, mas ração animal para diversos tipos de animais, né? Mas a gente tem também a produção direta para alguns alimentos que a gente consome no dia a dia, né? A própria maionese, vários outros alimentos, bebida de soja mesmo, são processados e usam soja em sua composição. Então, e as principais indústrias, as principais marcas estão engajadas para ter essa produção responsável, para ter esse fornecimento responsável e não correr risco na sua cadeia de suprimentos. Cid, a gente abriu a entrevista falando, né, que em 2017 foram 4 milhões de toneladas de soja certificada no mundo, um acréscimo bem significativo na comparação com 2016. E claro, 2018 ainda não terminou, mas como que vocês imaginam que vai terminar esse ano? O crescimento sempre está acontecendo. Os grupos de produtores, os produtores que são certificados, acabam espalhando isso para os seus vizinhos. Os seus vizinhos acabam ouvindo e querendo também ter essa certificação e vendo a possibilidade disso. Então, com isso, sempre há um crescimento no campo. Esse ano, talvez, o crescimento vai ser um pouco menor do que essa comparação 2016 para 2017. Quase 1 milhão de toneladas, quase 1 milhão de toneladas. Mas, com certeza, a gente deve chegar por volta de 4 milhões e meio de toneladas nesse ano de 2018. E como é que está o Brasil posicionado aí dentro desse mercado especial? O Brasil, com certeza, já vem nos últimos 3 anos correspondendo a mais de 70% dessa soja certificada e deve continuar com isso também. Então, basicamente, quase 80% desse acréscimo é do Brasil mesmo. Cid, aí falando em números, especificamente assim nos custos da produção, em quanto que isso encarece a produção e quanto que o retorno também acaba ficando maior para o produtor, para o lado de dentro da porteira? O produtor sempre nos retrata que tem mais benefícios do que custo, porque ele tem uma melhor gestão da propriedade, ele consegue saber aonde tem alguns aspectos que podem ter mais risco para ele voltar a certificar no próximo ano, né? E o custo que o produtor tem, normalmente, porque as adequações daquela propriedade que ele precisa fazer para atender alguma legislação, se ele não fez ainda, ele deveria ter feito, né? Então, hoje, o único custo que seria extra para a certificação é a auditoria. Ele teria uma auditoria externa, onde tem um organismo internacional que vai na propriedade checar se ele está cumprindo com todos aqueles requisitos. Então, ele só tem esse custo a mais dessa auditoria externa. E ele tem uma possibilidade de uma incorporação de benefício, além de benefícios de gestão, que nem eu falei, benefícios com uma venda melhor dessa produção e benefícios também bancários, benefícios com melhores obtenções de crédito e outras opções de financiamento na propriedade. E quais são especificamente as ferramentas aí que vocês vieram trabalhando ao longo desse ano? Sim, esse ano a gente trabalhou muito focado na demanda. Então, a demanda vive muito tempo falando a dificuldade de se obter volumes maiores de soja, RTRS. Então, a gente trabalhou algumas ferramentas para facilitar essa demanda, né? Um exemplo que eu posso citar é o chamado balanço de massa nacional, né? A gente já tinha um balanço de massa por unidades, por armazém, por unidades de esmagamento, por exemplo. Agora a gente consegue fazer isso num sistema nacional, dentro de um país. Então, uma empresa que ela está presente nos 4 cantos do país, ela consegue colocar tudo dentro do mesmo sistema e, de repente, ela vai fazer a exportação por um canal só aquele canal que está desejando uma soja certificada. Então, ela não tem que trazer tudo dos 4 cantos do país e, porque ela está todo o seu sistema certificado, ela consegue, por esse sistema de contabilidade,
levar essa soja por um local único, um canal único de exportação. Cid, para finalizar, até 2050 existe uma estimativa da FAO de se dobrar aí a produção de soja, né, para alimentar bem mais gente do que a gente tem hoje no mundo. É um desafio muito grande, o Brasil tem um papel importante nisso. Você acredita que a soja certificada, a soja responsável, represente quanto dessa fatia até lá? Olha, o que a gente ouve todos os anos, todas as conversas com empresas, até produtores, é que isso não volta, né? Nunca reduz. Então as exigências só aumentam, os consumidores cada vez de algum nicho de mercado, de alguma outra fatia, de alguma outra localidade, acabam desejando, aquelas empresas acabam desejando, começam a fazer pequenos volumes e vão aumentando. Então, todos nos falam que nunca isso deve diminuir, só aumentar. Então, se a produção de soja deve dobrar, né, eu acredito que a produção de soja responsável deve mais que dobrar, né? Porque hoje ainda realmente é um nicho de mercado, 4 milhões de toneladas, né, no mundo todo. Se essa produção vai dobrar, eu acredito que a gente chegará facilmente a 10 milhões, 20 milhões de toneladas certificadas no mundo num curto espaço período de tempo. Tá certo, Cid. Obrigada pela sua participação aqui conosco. De nada, é um prazer. Esse foi então Cid Sanches, economista e também consultor da RTRS. E nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. E atenção, você telespectador do Nordeste do Brasil. A partir de agora, nós vamos direto para a Somar Meteorologia para ver a previsão do tempo para a região do Matopiba. Juliana Rezende. Olha, Carla, apesar da gente já ter tido alguns episódios de chuva de forma bastante expressiva na principal fronteira agrícola do país, o Matopiba, durante períodos anteriores, agora a tendência não deve ser de chuva tão regular assim para as principais áreas produtoras da região. Então, nesses próximos dias, tem previsão de chuva mais expressiva, principalmente entre o norte do Tocantins, norte do estado do Maranhão, mas na região de fronteira entre o Tocantins, oeste da Bahia, sul do Maranhão e Piauí, a chuva é bem fraca e isolada. Tanto que temos até tempo firme predominando, principalmente nessas áreas mais claras do mapa. A expectativa para as próximas semanas, entre os dias 20 e 24 de dezembro, chuva voltando a se espalhar, dessa vez pela região do Matopiba. Não vai ser aquela chuva tão forte e volumosa, ainda são pancadas fracas, e esse cenário ainda vai seguir com chuva de baixo volume de água até o finalzinho do mês de dezembro. Então, mesmo com a chuva que retornou de forma até um pouco mais antecipada nas semanas anteriores na região do Matopiba e foi de forma mais forte, volumosa, esses próximos dias agora prometem então ser de tempo mais firme, com pancadas de chuva de fraca intensidade na principal fronteira agrícola do país. Bom, eu retorno na próxima semana com mais previsão do tempo para as principais áreas produtoras. Um bom final de semana a todos. E nesta sexta-feira, para encerrar a semana, nós relembramos uma pergunta bem interessante de uma telespectadora lá de Goiás, e você confere comigo na sua tela a pergunta, que é da Luciene, de Ipiranga, de Goiás. Ela diz: boa tarde, tenho um pequeno pomar de laranja em casa, elas estão rachando ao meio e caindo. O que pode ser e o que deve ser feito? E a Luciene, ela mandou para a gente algumas imagens que você confere aí na sua tela, é o pomar dela, e ela fala que está tendo problema de rachadura nos frutos, e ela quer saber o que deve ser feito. E para responder a Luciene e quem apresenta também esse problema, nós já respondemos a Luciene, mas se você não viu, nós vamos responder agora com uma coordenadora do curso de agronomia da Uniderp, é a Graziela Amorim, e você confere agora. Olá, Luciene, tudo bem? Eu sou a professora Graziela, eu sou engenheira agrônoma aqui da Uniderp e hoje eu estou aqui para esclarecer o que vem acontecendo com as suas laranjeiras. Bom, o ocorrido, na verdade, é um distúrbio fisiológico comum em plantas cítricas, principalmente quando estas passam por um longo período de seca. Então, durante a seca, a planta continua realizando fotossíntese, continua armazenando carboidrato na polpa do seu fruto, porém, quando ela recebe esse volume de água, que pode ser através da chuva ou mesmo por uma irrigação, o que acontece? Essa água ela se transforma em seiva, vai para a polpa e acontece uma expansão muito grande dessa polpa e a casca não acompanha essa dilatação. E aí, então, ela acaba se rompendo.
né? E aí, quando a casca se rompe, além de você danificar o seu fruto, você também isso pode ser uma abertura para patógenos, fungos, bactérias, que podem então comprometer a sua área. Então, na verdade, agora a orientação é retirar esses frutos que estão danificados e providenciar uma adubação rica em potássio e tomar cuidado aí com essa disponibilidade de água, ou seja, manter a mesma quantidade de água diariamente para essa planta. Eu espero que eu tenha esclarecido suas dúvidas e que você tenha um sucesso no seu pomar. E está aí a resposta da Luciene, e também para quem tem problemas no seu pomar de laranja. E você que ainda não participou do quadro Agricultura BR Responde, você que tem uma pergunta sobre a sua produção ou alguma pergunta técnica que você quer fazer, você também pode enviar a pergunta para nós, uma foto ou um vídeo da sua produção no nosso WhatsApp. Ele aparece embaixo da sua tela, é o 67 99656 2266. E com essas informações, nós encerramos esta edição do Agricultura BR, agradecendo pela sua companhia. Voltamos às 17h20, trazendo mais destaques do agronegócio para você. Este é o Agricultura BR, que fica por aqui. Um bom final de semana e até mais.